Olá! Meu nome é Tia Yamashita, eu sou uma caçadora de desperdícios, especialista em Motainai. E esta é a edição 38 da websérie Profissões de Futuro. Uma série de entrevistas que tem o objetivo de apresentar profissões emergentes, profissionais emergentes, pessoas que estão exercendo funções necessárias para o mundo do trabalho. E hoje nós temos uma convidada muito especial, uma grande amiga. Sabe o que ela faz? Ela é uma ativadora de conexões entre pessoas. Que coisa bonita, né? E vai pedir daqui a pouco a solicitação, Raquel Rodrigues. Nós já somos amigas há uns 6, 7 anos. E descobrimos juntas nossa vocação e nossa profissão emergente, sabia? A gente vai contar essa história aqui. E é uma grande referência para mim. E também tem me ensinado muitas coisas. E que bom que eu posso apresentá-la hoje para vocês, todos vocês. Também quero agradecer. Ai, Raquel, não estou vendo a sua solicitação. Será que você vai ter que sair e entrar de novo? Vamos ver se ela talvez entre de novo. Oi, 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 todo mundo que tá aqui! Sérgio, que coisa boa! Agora sim. Vamos lá. Agradecer a adesão de vocês. O meu curso Como Me Digitalizar e Apoiar uma Causa Social. A gente conseguiu formar a primeira turma e gerar renda para o projeto. Raquel! Oi! Salve, salve! Conta aí, continua contando aí. O que você tá fazendo? Enquanto eu me Estava arrumo aqui. contando que a gente consegui a primeira turma do meu curso de como me digitalizar e apoiar uma causa social e começa hoje à noite. E eu estou bem Eba! feliz porque estou trazendo o Motainai como uma forma de eliminar desperdícios nesse processo de se desmaterializar, que é o que todos nós estamos sendo obrigados a fazer, né? Forçados a Uhum. fazer um processo muito sustentável. E aí eu tô super contente com isso, e com essa turma que começa hoje, vai ser bem bacana. E a gente está ajudando uma causa social que é a do Naia, né? Então, a gente sempre pode ampliar a ação do que a gente faz, porque tem um propósito, né? Sim, muito bom, parabéns. E que seja de muito impacto para o pessoal que vai participar. Que Ah, eles então, aproveitem bastante. eu também tô ansiosa. Essa noite eu não sei, eu não dormi direito, eu acordei umas 4 da manhã, acho que eu estava ansiosa para a nossa live de hoje. Ai, que linda. Deixa eu ver. Bom, 2 horas. Nós vamos começar pelo começo. Profissões de futuro. Ativadora de conexões entre pessoas. o que é isso? O Depois a que é gente conta isso? aí como é que chegou nesse nome aí, que a gente teve uma DR para chegar no nome. Vamos lá. Ah, foi tranquilo. Bom, primeiro quero dar boa tarde aí a todo mundo, agradecer o convite. É sempre uma delícia estar com você, né? Não é a primeira vez esse ano, a gente já esteve juntas aí presencialmente no comecinho do ano, que foi uma delícia também. E, bom, eu sou especialista em mentor em networking em negócios. A minha carreira começou em comunicação, eu sou designer gráfica de formação, e desde que eu comecei a trabalhar efetivamente, aliás, antes, né, quando eu estava no colegial, que era um colegial técnico, eu fiz Senai, e desde lá eu consigo mapear, assim, os relacionamentos que eu venho construindo, né? E aí, né, na questão de comunicação, eu fui fazer atendimento a cliente, né, cuidar do relacionamento com clientes, e era uma coisa que para mim era tranquilo, assim, né? Tipo, vamos fazer e tal.
E depois de muitos anos, em 2009, eu descobri que o que eu fazia, e de uma forma que para mim era natural, eu chamava networking, que era né, que é é a gente construir uma rede de contatos e gerar oportunidades através dos relacionamentos que a gente vai construindo também e vai gerando confiança, vai conhecendo as pessoas. E depois disso, eu entendi que unindo, né, a comunicação com todo o trabalho de relacionamento, eu poderia ajudar os empreendedores, em especial, né, os empreendedores. Nessa época foi quando a gente se conheceu, né, então eu estava mudando, né, toda a minha abordagem. E aí, depois a gente conta mais um pouquinho, mas só para encurtar, para chegar no Ativadora, eu fui entendendo, né, desde 2016, trabalhando com o meu negócio, que chama Conexões Verdadeiras, focado em relacionamentos, né, intra e interpessoais, né, ou networking. Eu fui entendendo que a gente podia elevar o nível. Existe uma parte que é a gente manter os contatos, né, ter as pessoas próximas, que isso é muito do networking, mas eu fui entendendo que a gente precisava elevar o nível e aprofundar os vínculos, vamos dizer assim, né? E isso é a ativação das conexões. Não basta a gente ter os contatos, as nossas conexões precisam estar ativas. Para quê? E aí eu acho que o mais importante não é nem o nome, enfim, que eu venho trabalhando esse posicionamento em 2020, né? Então eu cheguei nisso, eu não, além de ser especialista em networking e negócios e ensinar, né, toda essa parte do empreendedorismo e dos relacionamentos, como a gente ativa as conexões e por que isso é importante. Porque é através das pessoas que a gente gera riqueza na nossa vida. Gera riqueza Hum, para a gente, gera riqueza para as pessoas da nossa volta, gera riqueza para o ambiente onde nós estamos inseridos, para o mercado onde a gente atua. Então, na verdade, ativar a conexão entre pessoas, ela, vamos dizer assim, é o primeiro passo para isso, né? Então, para trabalhar e construir riqueza para todo mundo. Então, para mim, ficou muito mais forte esse conceito, né, de... tem ativar. networking, tem networking, mas é como a gente realmente se une com essas pessoas, como a gente cocria com as pessoas, como a gente colabora com as pessoas, como a gente cria comunidade, pensa em soluções, inova, se adapta, se reinventa, porque o mundo, né, Tcheme, é de pessoas, né? Assim, eu senti durante um tempo, enquanto eu trabalhava o networking, que muitas vezes as pessoas, por elas precisarem vender, e a gente está aqui também para isso, né? Então a venda é um pilar, é importante. De uma certa forma, vamos dizer assim, o ponto principal, que são as pessoas, acabava sendo esquecido. Eu preciso vender, eu preciso ver preço, eu preciso ver o produto, eu preciso ver benefícios, eu preciso estudar minha persona, tudo, mas não tinha talvez eu senti, né, essa falta de conexão ainda com as pessoas, esquecer que existem pessoas em todas as pontas, né, mesmo quando a gente fala de tecnologia, inteligência artificial, são pessoas produzindo para pessoas, então ativar a conexão entre pessoas é elevar esse nível, é sair do mediano, é trabalhar o networking de forma estratégica, é a gente se conhecer, a gente se entender como um ativo nesse processo, entender que a gente está no centro desses relacionamentos e com o objetivo final, ou meio, talvez, né, de gerar riqueza. Você, Resumindo. Raquel, você falou tudo quando falou da ativadora, porque assim, quando eu convido para participar da websérie, eu, eu peço para a pessoa criar o nome dela. Eu quero que você crie um nome inspirador para o que você faz. E aí ela aceitou o convite. Olha, eu e Raquel, a gente já está nesse negócio de fazer entrevista, já faz tempo. Se Tempinho. depois eu passo para vocês. Primeiro eu participei do dela, depois
Eu fiz uma com ela no comecinho desse ano, uma entrevista. Eu participei de uma série dela, né? Depois Foi. ela participou de uma minha, uns 2 anos depois, esse ano, em janeiro, a gente teve um papo e fez uma gravação, tá no meu YouTube, no meu canal, tá maravilhoso esse papo. Então, você já muito antes das pessoas começarem, você já criou o primeiro programa em que você trazia convidados e aquele nosso primeiro tá maravilhoso. Assim, é verdade, eu mando para os meus prospects. Quando eles falam assim, Tchê, o que você faz? Aí ele começa eu vejo que ele está interessado, e aí eu falo, olha, deixa eu te passar aqui um papo que eu tive com a Raquel Rodrigues, que está bem interessante. Aí você assiste a hora que você puder, mas está lá. E ele Uhum. tá maravilhoso. E aí eu falei, Raquel, é diferente. Ó, quando a gente mostra um papo de interação, é muito diferente de passar um vídeo em que só você tá falando ali para se vender. Tem uma Uhum. química, alguma coisa que flui de uma outra forma, né? E você foi, acho que, uma das primeiras pessoas que começou a fazer programas, é, uma sequência com convidados e tudo mais, já pensando em aproximar, porque é uma forma de conectar pessoas, né? Uhum. Para a gente poder ativar, a gente precisa conhecer. E você Uhum. já começou a fazer isso há alguns anos atrás, é, quando ninguém estava fazendo, né? As pessoas falavam, mas o que você ganha com isso? Né? Só você sabia o que você ganha com isso. Como é que é? Conta um pouquinho a ideia que você teve lá no começo, porque agora é muito importante essa história. Ah, eu vou ativar conexões. Como é que funciona? Né? Qual foi a sua linha de raciocínio? Bom, primeiro, boa tarde, Silvia, que a Silvia passou aqui e deu uma boa tarde pra gente. Lá atrás, quando eu comecei Conexões Verdadeiras, então, assim, dentro do meu trabalho, né, dentro do que eu vim evoluindo, o primeiro salto, né, vamos dizer assim, de entendimento foi esse, né? Então, assim, o networking, que era a minha base, era uma coisa que as pessoas pediam para mim. Então, eu trabalhei 6 anos, né, foi quando eu conheci a TM, então eu trabalhava no BNI, que é o Business Network International, que é a maior organização de networking para negócios do mundo, e que eu sou super fã e tal. É, porém, lá tem toda uma metodologia muito focada em negócios, é maravilhoso, né? A TM participou, foi presidente de grupo, foi quando a gente se conheceu. Mas quando eu comecei a entender que os relacionamentos eles têm outros pilares, né? Foi quando eu saí do BNI, criei Conexões Verdadeiras e esse foi o primeiro salto. Ou seja, a gente consegue sim o mesmo resultado do networking através do aprofundamento e do vínculo. E comecei a trabalhar esse conceito. Então lá atrás, o que eu entendi? Tem muita gente, claro, que tem milhares de seguidores, que são influencers, né? Enfim, a gente pode questionar aí alguns pontos, mas existem pessoas que, de alguma forma, elas se tornam muito visíveis e conhecidas. E visibilidade é uma coisa importante, esse conhecimento é uma coisa importante. E, de alguma forma, entendi que o público que eu estava atraindo e com quem eu gostaria e gosto de atuar, que são os empreendedores, deveriam ter acesso a algumas pessoas que eu conheço e gosto e confio, né? Sim, confia. Então, o projeto, né, que primeiro começou com uma temporada de entrevistas, depois virou o Rá Conecta, e também teve uma segunda temporada, aí mais estruturadinha, mais bonitinha. Se vocês entrarem lá no YouTube, vocês vão ver. Mas a ideia era justamente essa, aproximar do meu público, das pessoas que estavam me conhecendo e também deixar isso para a posteridade de alguma forma, pessoas que eu confio e que eu entendo que são interessantes e que têm um conteúdo importante, no seu caso, por exemplo, desperdício, né? E a gente, né, na nossa primeira entrevista lá, não foi só lá, né? A Tieme também participou de eventos meus, né? Como convidada. Então, por quê? Porque eu entendo que esse é um tema primordial, né, tanto quanto alguns, né, que para mim são pilares importantes, mas esse olhar, né, essa questão da gente avaliar os nossos valores, né, ou estar sempre Isso. reavaliando e as nossas condutas, que é,
refletem na forma como a gente consome e desperdiça. E como a gente se consome e se desperdiça, que é, né, muitas vezes. Então, o Raconecta, dentro de Conexões Verdadeiras e dentro do que eu faço hoje, né, que eu também tenho lives semanais que eu trago pessoas, é justamente isso, dar acesso à comunidade que eu estou criando, às pessoas, enfim, que me seguem, a profissionais que não estão, né, que não estão na mídia, assim, sabe, que nem precisam estar, mas que têm muito a dizer, e eu acredito que dentro de Conexões Verdadeiras, sabe, esse rastilho de pólvora, sabe? A gente joga faísca e deixa a combustão vir, né? Ou seja, você que está tendo acesso a profissionais, né, e até profissões de futuro, como a Time está trazendo, não é uma coisa para a gente guardar para a gente, é uma coisa para a gente pôr para o mundo. Eu sempre, agora eu falo assim, é de a gente transbordar, né? Então você assiste uma live como essa, enfim, e consegue identificar, por exemplo, quem outras pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo, de conhecimento, e você faz o quê? Você manda para frente. E isso também é uma forma da gente ativar as nossas conexões. Ou seja, amigo, olha só, você que eu sei que você está sofrendo, que você está num momento confuso, não sei o quê, olha que interessante esse panorama, esse ponto de vista, essas pessoas. E assim a gente vai ganhando o corpo e vai conseguindo passar uma mensagem que é de elevação também, né, de crescimento. Não positiva bobinha, mas realista com certa energia, sabe? Tipo, estamos vivendo um momento, um contexto difícil, como tantos outros, e como que a gente sai melhor disso tudo e como a gente cresce, como a gente, enfim, pensa no que a gente vai fazer da vida. Então, a ativadora é justamente isso, né? Começar a entender essa rede também, começar a e não só entender, mas atrair essas pessoas interessadas em elevar o nível dos seus relacionamentos e juntas, né, criar formas de gerar essa riqueza. Isso. Uma das coisas que me encanta, e você sempre me inspirou, eu lembro que você estava nos eventos, você já fazia stories, você já hashtag eu ainda não sei trabalhar, estou aprendendo a trabalhar com hashtag, você já trabalhava com hashtag há muito tempo, meetup, e eu falava assim, Raquel, é muita coisa para mim, mas assim, sempre à frente, e agora faz todo sentido, né? Agora faz todo sentido. Pessoas que têm suas conexões ativadas, bem nutridas, têm uma rede de proteção, nessa fase estão conseguindo se virar, encontrar alternativas, formar novos projetos em conjunto, porque a rede de proteção já estava fortalecida. Em compensação, aquelas outros profissionais que não trabalharam, né? Tinha aquela coisa do toma lá da cá, uma outra relação comercial que era antiga, então nesse momento bastante vulneráveis com a atual situação, né? Então Uhum. isso mostra, acelera o processo que a gente já tinha. A questão do virtual, quando as pessoas, quer dizer então que é só me digitalizar e vai dar tudo certo, e eu mudo o meu processo do presencial para o digital, e aí eu já me adaptei para o novo mundo? O que você acha, Raquel? Que é só esse negócio aí? O que você acha? Olha, assim, para mim são vertentes diferentes, né? Então, você está no digital, é claro que é uma forma de você poder passar sua mensagem para mais pessoas, é uma vitrine, né? É te tornar global, sim, é te dar acesso a pessoas no mundo todo, no Brasil todo. Então, a tecnologia, para mim, ela tem uma função aí fundamental quando a gente também fala de conexões, né? Poder conhecer e manter os nossos relacionamentos, né? Conhecer pessoas novas e eu constantemente vejo isso. No entanto, falando do ponto de vista de visão de negócio, que é um dos pilares dentro do meu trabalho, é, ter a rede é importante, mas o que a gente faz com esse, né, com a nossa rede também é importante. Então, assim, as pessoas estão se sentindo perdidas, mas elas esquecem que as pessoas à volta delas têm demandas, têm necessidades, têm interesses,
que muitas vezes elas podem resolver, e isso é independente da tecnologia. A tecnologia, as redes sociais, elas te dão um outro alcance, uma outra escala. Você poder trazer para perto de você pessoas que, enfim, estão em outros lugares. Mas quando a gente fala da rede, né, que é uma coisa muito próxima, e próxima no sentido do conhecimento e da confiança, né, não fisicamente próxima. Mas é o quanto você está se unindo com essas pessoas, conversando com elas, pensando em soluções. Então, a nossa rede, como você falou, uma rede de proteção para nos ajudar a entender esse novo cenário e quais opções nós temos. Eu tenho discutido, né, com algumas pessoas essa questão da reinvenção, né? Muita gente fala assim, nossa, agora a gente precisa se reinventar. Mas ninguém diz como que você faz isso, né? Tipo, é lindo, né? Ai, precisamos nos reinventar. Então eu vejo que existe um ponto que é a adaptação. Muitos negócios estão se adaptando, ou seja, não usavam online, estão usando, usavam um pouco, estão usando mais. É, tinha muito presencial, agora, né, fazendo o digital e tal. Isso é uma coisa. A reinvenção, para mim, é algo que grita dentro da gente. É do tipo assim, não dá mais para você ser do jeito que você é, fazer do jeito que você faz, e você precisa fazer alguma mudança um pouco mais substancial e talvez até dramática, né? Mas fazer uma mudança para você mais significativo. Não é por conta desse momento exato, mas porque você não consegue mais fazer as coisas do jeito que você fazia, ou fazer o que você faz. E você precisa se reinventar. E aí, a sua rede também te ajuda, porque nesse processo, quando eu penso em me reinventar, ou seja, poder inovar dentro do meu contexto, ou fazer algo totalmente diferente, ou criar, né, uma profissão nova, eu preciso conversar com as pessoas para entender se isso vai ter match, né? Se vai ter fit, como a gente fala, se vai encaixar. Porque não adianta a gente querer também achar que fazer tudo da nossa cabeça. Ah, é lindo, nossa, eu vou fazer assim porque sempre sonhei. Mas se não tiver pessoa interessada, o que adianta? Se as pessoas não realmente não verem valor naquilo, você está fazendo para você, talvez sozinho, mas não está fazendo para o mundo e para o outro. E aí você está de novo esquecendo as pessoas na sua equação. É de você para o mundo, é do mundo para você, mas somos todos juntos, somos todos, né? Sozinho ninguém vai fazer. Sozinho, você, nem literatura, né? Muita gente faz as coisas para que os outros vejam, assistam, leiam, né? Aliás, fazer só para si, acho é, assim, pouco, né? Se você fez bem e fez para você, por que não colocar isso para o mundo, né? A nossa satisfação, ela pode estar nesse contexto. Então, a nossa rede tem muito, né, a contribuir, desde que a gente também mantenha as nossas conexões ativas, né, quentinhas. Não adianta você sumir mesmo, e depois volta do nada e, gente, agora eu preciso. Eu vendia tal coisa, vendo tal outra coisa, né? Tem todo um processo. Mas quando você se dispõe a isso, fica bem mais fácil. A todo momento você pode retomar, né? Assim, também não é, ai, meu Deus, as pessoas vão achar que eu só estou procurando porque estou precisando, né? Mas a todo momento a gente pode sim ativar, e é esse o foco, né? Como é que a gente ativa de uma forma empática, de uma forma sem pressão, de uma forma que é bom para você, mesmo que você esteja precisando, mas também é bom para o outro, e de forma que ele não ache que você está fazendo isso só por interesse, né? E coisas do gênero. Bom, Ô, estou Raquel, falando. não, tem que falar mesmo. Ô, Raquel, e quando a gente coloca isso como uma profissão de futuro, é porque ela é muito necessária. E as pessoas, a gente não ensina isso em casa, nem na escola, sabe? Nem nas, nas escolas de gestão. É uma coisa que nós já temos naturalmente, mas sei, a gente esquece. Esquece de praticar, esquece os princípios e às vezes fica preso a regrinhas que fica Uhum, tentando repetir uma regra sem saber por quê e sem trabalhar os princípios. A experiência que uhum, você tem nesses últimos anos fazendo esse trabalho de educação, na verdade é de reeducação, né? uhum. Qual é o maior desafio para
quando uma pessoa fala, eu quero aprender a ativar as conexões entre as pessoas que me cercam, né? Realmente ter uma rede, fazer essa rede ativada. Bom, eu diria que é de reeducação e de educação, porque a gente ainda está evoluindo em muitos aspectos, né? Então tem sim essa reeducação de relacionamentos. A gente se relaciona desde o útero, né? A gente já está num relacionamento ali sério. É, e aí, né, depois que a gente nasce, enfim, até a gente ter consciência, mas a gente está o tempo inteiro se relacionando e essa é uma grande universidade, né? Tem a universidade da gente com a gente, a universidade da gente com o outro, né? E com todo o ambiente, né? A gente está aí, né? Universidade, pós-graduação, né? Doutorados e buscando isso. Então é de educação e reeducação. O que eu vejo, existem algumas barreiras mesmo, né? Os medos que as pessoas trazem naturalmente, né? Enfim, pela forma como nossa sociedade foi construída, né? Foi até evoluindo. Então, as pessoas têm muito medo do julgamento, têm muito medo de se expressar, têm muito medo de ser mal compreendida. É, e aí isso gera uma timidez, uma ansiedade. Então, esses pontos são importantes, né? E quando a pessoa quer aprender, ela precisa se conectar com isso também. Por isso que meu trabalho hoje, né, quando eu falo, então, quais são as disciplinas, né, o que eu chamo de pilares que eu atuo? É o autoconhecimento, então, por que que eu faço o que eu faço? É, busco o que eu estou buscando, quais os meus objetivos, que tipo de pessoas eu quero próximas a mim, né, que têm os mesmos valores, enfim. Então é muito importante a gente entender, né, a gente como esse centro e da onde parte tudo. Porque para que eu vou, de repente, mexer com uma pessoa se não tem a ver com o meu contexto e coisas do gênero, sendo que tem outras pessoas que de repente eu posso contribuir mais e vai ter um retorno mais interessante. Por isso que eu falo do estratégico. Mas isso é o autoconhecimento, eu preciso buscar, né, como parte do processo, né? E conforme eu vou evoluindo, vou ficando mais maduro, vou conhecendo as minhas emoções, eu vou melhorando meu relacionamento comigo mesmo. E eu digo que a primeira conexão verdadeira é com a gente mesmo. Então, quando eu me conheço, eu melhoro não só para mim, né, minha autoestima, né, o meu trabalho, a minha motivação, e aí, claro que isso impacta positivamente nos relacionamentos. Por que adianta você ser uma pessoa que de repente está muito negativa, muito na reclamação e tal? Isso não faz bem nem para você, nem para as pessoas que estão à sua volta. Elas acabam até se afastando muitas vezes. Ah, tal pessoa só reclama. Então, não quero proximidade. Então, o autoconhecimento vem para isso, né? Para você se entender, se encontrar, vamos dizer, nesse contexto. É um processo contínuo, né? Não é uma coisa, nossa, me autoconheci pronto, né? A gente muda, evolui, graças a Deus. O segundo ponto é o relacionamento. Então, os relacionamentos profissionais, em especial, têm dinâmicas, né? A gente tem algumas dinâmicas a serem trabalhadas e entendidas, em especial focadas em comunicação, né? Então, como é que a gente se relaciona? Através da comunicação. Então, primeiro eu me conheço, tal, como é que eu me comunico para que as pessoas entendam e tal. Então, dentro do relacionamento, nós temos essas dinâmicas. Entender perfis, né? Por exemplo, eu tenho um tal perfil no meu autoconhecimento. Então, o que complementa? Então, em fazer esse entendimento, aí eu vou buscar nos meus relacionamentos pessoas que são complementares a mim, que aí fica mais legal, né? Coisas do gênero. E depois, o terceiro pilar é a visão de negócio, no sentido de que nós somos os nossos próprios ativos. Não importa se você trabalha para uma empresa, se você trabalha por conta, se você está numa transição, você é seu ativo, você é sua força de trabalho, de entrega, de resultado, de remuneração, de faturamento, né? Você é o centro mesmo. Né? A gente faz primeiro para a gente, e claro que tem outras pessoas que nos motivam e pelas quais a gente faz também, né? Mas é para a gente. Né? E isso também ficou muito esquecido no passado, né? Assim, no passado isso não era trabalhado, era feio. Você é egoísta porque você pensa em você. Você é egoísta Olha, porque você não é, porque você quer se satisfazer como indivíduo.
E quantas pessoas se cercearam mesmo dessa oportunidade para seguir o que a sociedade colocava. Quantas mães, né, acabaram, os filhos crescem e acabaram, às vezes, se frustrando porque naquele momento elas não foram permitidas de oferecer o seu valor de outras formas, né? Não que ser mãe não, né, não é só ser mãe, né? Ser mãe é muita coisa, mas como indivíduo, como mulher indivídua, é, e quantos pais também que só trabalhavam, né? Aquela coisa de os homens terem que prover, e daí também estavam deixando de lado a sua criatividade, várias coisas. Então, assim, como indivíduos, né? O que a gente pode trabalhar? Então ficava meio feio, ficou meio, né? É isso, mulher cuida das crianças, o homem provê, e um dia, quem sabe, se aposentam e vão curtir a vida, se for assim. E hoje não é mais assim, né? Hoje a gente vê que é possível você construir uma família saudável, com base em bons valores, em boa educação. É possível você ser produtivo, né? Entregando o seu melhor, né? É possível você criar esses relacionamentos em casa, enfim. Então, e isso gera o resultado, seja lá qual for. Por exemplo, pode ser dinheiro, mas também pode ser essa satisfação, pode ser um trabalho voluntário, pode ser, enfim, o que for que você entenda como resultado e riqueza na sua vida. Então, ao entender isso, né, esses três pilares, para mim, é que eles, olhando para os resultados, é que vão gerar riqueza. Não, não, para mim não há uma dissociação. Se eu só me entender como ativo, sem me autoconhecer e me relacionar, não vai ter tanto efeito. Vai demorar mais, vai ser mais desgastante e tal. Se eu ficar só no meu autoconhecimento e não me relacionar com as pessoas, não vou evoluir também. Então, é uma Hum, tríade que para mim fecha aí num processo onde sim, a partir disso, eu vou ativar a conexão com as pessoas certas para mim. Então, o que que é isso, né? Como é que a gente avalia isso de uma certa forma para buscar a positividade? Porque assim, são mais 7 bilhões de pessoas no mundo. A gente não vai conhecer todo mundo. Então, assim, o pessoal fala, é quantidade, eu vou conhecer, né? Tem um monte de seguidor no LinkedIn. Mas você não conhece essas pessoas. Cognitivamente, é impossível a gente manter, né, um relacionamentos profundos com muitas pessoas ao mesmo tempo. Nosso cérebro não aguenta. Esse é o fato. Isso é fato, comprovado, estudado, pesquisado. Tenho pesquisas sobre, pesquisas mais antigas, mais novas, pesquisas do Facebook, falando sobre isso. E a nossa própria experiência, né? Do tipo, a gente sabe assim, nossa, esqueci de dar retorno para aquela pessoa. Por quê? Porque é muita coisa na cabeça. São muitos assuntos. Então, como é que a gente constrói? Então, a nossa rede, ela tem que ser boa, ela tem que ter qualidade. Então, são pessoas às quais eu vou me dedicar, que vão se dedicar a mim, pessoas que eu vou mandar uma mensagem e vão responder rapidamente. Então, essa é uma métrica, né? Quão rápido uma pessoa te responde. É uma métrica. Porque se você está ativo com ela vai te responder rápido. Ela vai fazer questão, enquanto outras pessoas acabam entrando aí numa fila, talvez. Né? Então, quanto mais você está conectado com a pessoa, mais rápido você tem informação, mais rápido você tem retorno, mais rápido você tem uma indicação, uma recomendação, uma parceria, muito mais rápido as coisas acontecem. Mas para isso a gente precisa estar ativos. Então, esses são pilares. Então, assim, então todo o trabalho, ele tem várias disciplinas, né? Para tudo isso, são todos focos do meu estudo já há bastante tempo, desde 2012 que eu venho estudando, né? E fazendo treinamentos, cursos, imersões, formações, né? Focadas nisso, nesses aspectos, para poder hoje ter essa clareza. Não foi assim, não foi lá atrás. Na verdade, isso. conforme eu vim estudando e vim atuando com as pessoas, e conversando, enfim, e ouvindo a minha própria rede e também ouvindo o meu próprio coração, assim, né, as coisas que eu senti em relação ao mundo, né, ou seja, as minhas causas, no que eu acredito,
é que isso foi se formando para chegar hoje numa maturidade desse posicionamento, de eu poder dizer que é isso, que eu ativo a conexão entre pessoas nessa, assim, elevando esse nível. Deixa eu ver aqui que a Silvia está dizendo que crenças construídas, a lente pela qual nos vemos e vemos o mundo. Trabalho muito isso, mudar modelo mental, crenças para ajustar comportamentos e gerar resultados desejados. Isso aí, Silvia. Bastante coisa. Mudanças efetivas de dentro para fora, isso aí. Bom, e aí? Você, como sempre, está bem adiantada, assim, porque eu faço as lives, converso, mas eu não consigo ler ler, sobe aqui, eu não consigo ler. E outro dia falaram, Tim, você não lê as perguntas. Às vezes eu não consigo ler, porque eu estou concentrada na pessoa. E aí eu não me perco. E às vezes eu não vou quebrar a linha de raciocínio, não consigo. Eu vou melhorar, tá, gente? Eu tô Ah, entre... Agora, sim. a Vou te Raquel dar consegue. uma dica de leitura para ajudar, uma recomendação de leitura, que é o livro Foco, do Daniel Goleman, que é né, quem cunhou o termo inteligência emocional, né, quem reuniu lá todos os estudos, né, no livro que chama Inteligência Emocional, e depois ele continuou estudando, né, ele está vivo ainda, vocês podem se conectar com ele no LinkedIn, por exemplo, né, e ele escreveu esse livro Foco, e é muito legal, e é uma parte do trabalho também, que ele traz o conceito de foco triplo, que é, né, então assim, Dá um como é que a gente... spoiler já. Não, spoiler é assim, é como você está conectado com você, ou seja, eu tenho consciência de como eu estou me sentindo, de como eu estou recebendo os estímulos, as sensações e como eu estou respondendo a isso. Né? Por exemplo, estou tímida, estou brincando, estou, sei lá, formal, né? Então, como é que eu estou reagindo ao que está acontecendo, mas a partir de mim. Depois, no outro, então no caso aqui, o outro é você, TM, que eu vejo, mas também são as pessoas que estão participando, e no ambiente como um todo. Né? Então, para que eu não me distraia com barulho de obra, com, sei lá, gatos brigando, ou traga alguma informação dessa, ou perceba, por exemplo, esse externo impactando nas pessoas envolvidas. Isso é um treino, né? Porque quando fala muito foco, é muito foco no que você está fazendo, né? É, Mas é o foco muito. triplo, ele traz essa perspectiva, ou seja, não é só o que você está fazendo, mas é como você está se sentindo em relação ao que você está fazendo, como você se sente em relação à pessoa com quem você está fazendo junto, e também a todo o ambiente. Então, por exemplo, se você está num parque, você consegue ter atenção em você, atenção no outro e no passarinho que está cantando e lindo, maravilhoso, numa árvore que tem flores rosa e o sol bate e coisa assim, para você não perder essas percepções, né, enquanto elas também estão acontecendo, essa beleza da natureza e da vida, né, ao nosso redor. Então esse é um Sim, ponto. e eu acho que é uma questão de treino. A gente não vai fazer tudo de uma vez, mas, por exemplo, aqui eu tô conversando com você, prestando atenção no que você está falando, para eu poder encadear um comentário, né? Concatenar um comentário. Eu estou de olho no tempo, porque Uhum. o nosso patrocinador Instagram só dá 60 minutos, então Eu tô de eu, olho também. nós estamos de olho no tempo. Estou de olho nos comentários que vêm subindo, né? E manter uma linha de raciocínio, porque dentro desse contexto, né? De puxar sempre para as habilidades, não, né? Como profissões de futuro, porque ele é tão importante. Aí você fala, nossa, como você consegue? É treino. A gente É começa focando treino. num, assim como em Isso. grupos, você e eu, a gente dá muitos treinamentos. Você tem turmas de 20, turmas de 40, você tem auditório com 600 pessoas e também precisa administrar a mesma coisa. Sim. Administrar o tempo, administrar a reação, que às vezes você faz uma pergunta, o convidado vai para um caminho, e você às vezes vai ter que costurar, Uhum. prestar atenção nas outras, mas o cérebro é maravilhoso, né, Raquel? Uma vez que ele É. faz o caminho, ele já
Então, é uma habilidade de condução que a gente faz. Agora, tem uma diferença que com o digital, eu gasto mais energia, não sei você, porque eu preciso me concentrar mais para conseguir retirar as informações dessa imagem pequenininha que eu estou vendo aqui na frente. Não sei se você tem essa diferença, não, porque no presencial a gente já são, tem mais elementos para captar, né? E no digital, assim, é uma telinha, o meu fica no celular, uma telinha pequena, então eu preciso gastar mais energia ali para tirar as informações. Mas eu queria, Para mim não muda muito, não. De, não? de estar conversando com. Não, não sinto essa. De estar conversando com pessoas, não. Para mim é Eu, normal. tá. Eu queria que você falasse. A gente ainda tem 10 minutinhos. Eu queria que você falasse de uma coisa que eu sempre falo quando falo de Mottainai. O maior desperdício do mundo é a falta de confiança. Para a gente começar a mensurar que o quanto a falta de confiança gera desperdício na nossa vida. Faz as Uhum. contas, né? De tempo, de energia, de dinheiro, de formas de controle. Tudo isso por quê? Ah, porque eu não confio. Ué, então para eliminar todo esse desperdício aqui era só começar a confiar, né? E eu queria que você desse algumas dicas a respeito disso, porque para ativar conexões verdadeiras entre pessoas, confiança é fundamental, né? Para mim, assim, confiança é para a vida, né? Para tudo, como você falou. Facilita muito, por exemplo, a gente combinou essa live, já faz uns dias. Sim. Depois a gente não se falou. Aí hoje você não perguntou nada. 2 horas eu estava aqui. Isso é confiança. Eu sabia que você ia estar aqui, eu sabia que eu ia estar aqui. Então é uma coisa assim, para a gente realmente não se preocupar. Eu vejo assim, nos relacionamentos, como eu falei, a questão desses medos, dessas barreiras, e ainda é um reflexo da sociedade em que a gente vive, né? Que é essa falta de confiança? Em especial, olhando para o Brasil, um país do jeitinho. Hum, Então a gente tem, qual é a cultura, né? A gente não tem uma cultura única, acho que é um dos pontos que eu busco também, de alguma forma, entender e ver de alguma forma, contribuo para isso. Ou seja, brasileiro não tem uma identidade, tanta miscigenação que a gente ainda não encontrou a nossa força e a nossa voz como nação. Acho que é um processo, né? Estamos nesse processo e temos aí vários estímulos atuais para a gente buscar isso. Mas a gente criou, né? A gente foi criado numa sociedade onde você não tem essa voz, onde de uma certa forma está todo mundo querendo tirar vantagem, mesmo que não seja verdade, ou seja, que alguém está querendo, a gente cresceu com essa cultura. isso já tá aqui, Isso né? daí, já está na mentalidade. É um inconsciente coletivo ou consciente coletivo, como a gente quer tratar. Então, o primeiro ponto, assim, não é exatamente uma dica, tá? É realmente um trabalho a ser feito. Um trabalho Uhum. de você com você mesmo. Se você conseguir meios de fazer isso maravilhoso, senão você busque a ajuda de algum profissional que possa Te é, ajudar. te, te direcionar, tá? Precisa te direcionar. Mas primeiro primeiro você tem que ter esse desejo de querer confiar nas pessoas, né? De buscar isso, de entender aonde isso, por que que isso te afeta tanto, porque você tem dificuldade de confiar, de repente pode ser sim alguma coisa do passado que ainda está te machucando de alguma forma. Então é legal você, por isso que o autoconhecimento é importante. Então, querer confiar nas pessoas, entender por que que você de repente não está conseguindo se desenvolver e depois fazer práticas, que aí é a ação para curar isso daí, para contornar isso daí. Então, buscar confiar nas pessoas. Se você não confia nas pessoas atuais, muda o seu círculo, começa do zero, conheça pessoas novas que talvez não tenham uma expectativa, né, como uma forma do tipo, eu vou conhecer uma pessoa e vamos ver no que dá, e busca esses valores. E o nosso autoconhecimento também nos deixa mais confiantes com a gente. Então, às vezes, o não confiar é a falta de autoestima, né, ou É. falta de confiar na gente mesmo. Por quê? Porque nem a gente sabe o que a gente quer. Então, essa insegurança, ou seja,
de você não ter certeza ou não estar e você ser confiante e ter autoestima não significa que você não vai errar. Significa que você vai se autorresponsabilizar pelos seus erros. Do tipo, caguei, né? Tipo, sei lá, achei que ia dar, achei que ia dar certo, não deu. Achei que ia dar certo, não deu. Mas em vez de você ficar, né, chateado e falando, não, não, ok, vamos fazer um balanço do que aconteceu, Aprender. errei, aprender com isso e seguir em frente. A vida é para isso, né? Os erros são para a gente aprender, né? É, então, às vezes, a questão é essa falta da confiança na gente mesmo, falta de segurança, essa ideia de deixar as pessoas te subjugarem, você não se entender como um ativo. Por que eu Ah, digo que isso é importante? Porque as pessoas, elas vão trabalhar para os outros, e é normal, tá? Eu tenho uma empresa e em breve eu espero poder contratar pessoas para trabalhar comigo. Mas isso não é você assinar o seu contrato de escravidão. Isso não é que você não pode ter voz, que você não pode negociar, que você não pode sentar de igual para igual com o dono da empresa, com o seu gerente, para colocar termos. Então, quando você se entende como ativa, você não vai deixar que as pessoas abusem de você, façam assédio moral, mudem as regras do jogo né, do nada, né? Ou seja, um momento como esse, home office, eu vou sentar com o meu chefe, vou negociar, vou falar qual é a real, né? Não para prejudicar a empresa, mas para que eu seja mais produtiva, para que eu tenha mais satisfação, para que eu participe, colabore, né? Não, as pessoas não falam de colaborador, então eu quero colaborar. Mas as pessoas têm medo, acham que é isso, acham que porque elas recebem um salário, elas têm que ficar quietas e pronto. E é o não tipo é de uma bem assim. escravidão, né? Você se escraviza aqui também, às vezes ninguém disse. Às vezes o que o superior, o chefe, ele nem está esperando, mas quando você chega para ele com uma abordagem é, que tem um sentido, ele para ouvir. Porque todo mundo quer crescer, todo mundo. Então, por isso eu tô falando assim, eu não me entendo como ativo, então eu não tenho voz dentro da minha empresa, não falo nada, me sinto mal, me sinto prejudicada, o empresariado é uma bosta, todo mundo só quer tirar o nosso corpo. É verdade. Empresário não presta no Brasil. Olha quanta crença mesmo, como a Silvia falou, né? Quanta crença. O empresário só está querendo tirar da gente. Mas quando o empresário paga o salário em dia, quando ele oferece treinamento, quando ele oferece benefício, ele também não faz mais que obrigação. Então, são muitas crenças de todos os lados nesse sentido, mas começa com a gente. Se eu quero viver uma vida né, de abundância na confiança, Abundância. Isso, então, assim, eu abundância. preciso confiar em mim, confiar enfim, no meu discernimento, no meu pensamento crítico, nas informações que eu busco, na forma como eu busco. E assim, o que eu estou dizendo o primeiro passo é não sei. Eu quero confiar, mas não sei. Então você busca profissionais, segue pessoas legais que você vê que elas são confiantes, né? Busque, faça um filtro, né? Assim, tá nas tuas mãos você buscar ser influenciado por alguém que agrega ou ser influenciado por alguém que só quer tirar o seu dinheiro. Fica nas suas mãos também. É claro que a gente vive, né? Eu pago conta. Eu vendo, eu tenho treinamentos, eu tenho mentoria, eu também tenho. Mas eu não vim aqui para falar disso, né? Eu vim aqui para a gente bater um papo sobre profissão de futuro. Mas mesmo se você está pensando nessa profissão de futuro, talvez a sua profissão ela ainda vá permanecer. Talvez o seu futuro seja realmente você se colocar nessa posição de ativo, você estar mais seguro de si, buscar confiar em você e buscar uma forma de você atuar numa empresa ou num negócio de uma maneira mais próspera também, mais produtiva, mais colaborativa e sem o medo desse julgamento, né? Mas quando a gente tá todo mundo mirando no mesmo lugar, ou seja, a gente quer os mesmos objetivos, então que a gente tenha voz, que a gente possa, né, não se reprimir, mas a gente possa ir buscando colocar a nossa voz. E esse é um treino, né, também, porque a gente fica com medo, eu não vou falar nada,
O que que as pessoas vão pensar? Então, eu também não sei. Se eu falar, talvez eu descubra. Se eu não Não, e eu falar, vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui real. Quando eu convidei a Raquel, eu falei para ela, Raquel, vamos arranjar um nome inspirador para você. Aí ela veio com ativadora de conexão entre entre pessoas. pessoas. Aí eu, controladora, né, falei, Raquel, todos os meus nomes anteriores de profissão são mais curtos. Inspiradora de potenciais, polinizadores, Caçadora de desperdício. caçadores de desperdício, polinizador de insights, meio que eu já estou seguindo uma sequenciazinha, e não é tão longo assim. Vamos puxar para ativadores de conexões? Eu sugeri para ela com base num padrão que eu vinha trazendo. Aí ela concordou, ela falou, tá bom, Tchê, mas o meu lado questionador me, me pegou. Por que não? Por que que ele não pode ser mais comprido? Porque é o que vai completar a minha ideia. Então, assim, a forma também de se colocar, né? Eu acho Uhum. que. E aí eu não falei nada. Tipo, a gente tinha acertado que ia ficar somente. é, Ela concordou e falou: não, tudo bem. Fiz até o banner, ativadora de conexões, ia ficar isso. Mas só que ela colocou, ela foi ativa, ela se colocou. E ela colocou assim: meu lado questionador, falou: por que não, Tiene, né? Mas eu ainda me mantive ali. Aí, quando foi semana passada, Raquel, eu convidei a Anitta Gomes e joguei a mesma coisa. Anitta, por favor, o nome, vamos ver o que você vai falar. Aí ela me veio com o quê? Anfitriã de mergulhos profundos em si. Aí eu entendi que era isso. Que assim, não é para ficar botando no padrão. Aí eu peguei e falei, Anitta, é isso. E aí eu voltei para Raquel e falei, Raquel, eu andei pensando, eu acho que é isso também. Mas você vê, a evolução vem de uma escutativa. Mas a escutativa só vai acontecer se o outro falar. Porque se o outro não tem Exatamente. coragem de falar, não tem a liberdade de falar, sem medo de perder a conexão. Porque essa coisa, quando você não tem confiança, você fala, eu não vou falar que senão eu vou perder essa conexão. Vai que a tia me fica brava, né? E tal. Mas você teve a liberdade ali de falar, e aquilo na hora eu falei, a gente vai fazer desse jeito, mas depois reconsidera, porque aí veio outras coisas também que falaram, não, Tcheme, não tem porquê ficar deixando a pessoa dentro de duas palavras se ela está se vendo em quatro, cinco palavras. E É aí eu uma frase volto. inteira. O ponto da confiança, eu sempre, eu digo assim, né, que não importa quantas pessoas você conhece, mas importa quantas pessoas te conhecem e gostam de você. Então se preocupe em ser uma pessoa gostável. Gostar. E da confiança, eu penso o seguinte, se preocupe em ser uma pessoa confiável. Eu também acho. Então, assim, primeira coisa, até para a gente quebrar isso, é o quanto eu estou sendo confiável, o quanto eu estou cumprindo com o que eu combino, o quanto eu respeito as pessoas, o tempo delas, elas como um todo, né? O quanto eu busco trabalhar os meus preconceitos, as minhas dificuldades, né? E mostrar isso de uma forma genuína também, porque estamos todos evoluindo, todos nós, né? Não tem outro jeito. Mas também essa parte, ela é importante, porque se eu erro, peço desculpas, se eu erro e mostro que eu estou aprendendo, eu vou me tornando uma pessoa confiável. Mas o mais importante Isso. é o que que é confiável para você, que valores estão embutidos nisso, né? Eu fiz esse exercício semana passada num evento, né, que eu participei, porque eu falo da confiança, e aí eu deixo uma tela em branco, né, e aí eu falo, bom, vamos escrever juntos o que que é confiável, o que que é ser confiável, o que que é confiança. E aí as pessoas foram trazendo do ponto de vista delas, né, Uhum. autenticidade, transparência, ética, então. É um exercício. O que que é ser. E aí, o quanto você está sendo. E aí, era. Quando terminava a lista, eu falava, então, o quanto disso aqui vocês são, o quanto disso aqui vocês praticam, o quanto disso aqui é de verdade na vida de vocês. Então é isso, a confiança era muito melhor
Tem um livro, inclusive, que eu também cito, né, que é A Velocidade da Confiança, do Stephen M.R. Covey, que é o filho do Stephen Covey, Ah, que é? escreveu. Porque depois que o Stephen Covey, assim, envelheceu, eles criaram o instituto, o filho dele foi trabalhar com ele também. Teve, né, essa vontade, né, de estudo, Compartilhar. de Uhum. compartilhar. E até era uma coisa que a gente usava muito no BNI, né, que era a velocidade da confiança. Quanto mais você cultiva a confiança nos seus relacionamentos, maiores são as oportunidades de negócio e menores são os custos para você realizar essas vendas, né? As Essas prospecções. oportunidades. E o contrário é verdadeiro. Quanto menos há confiança, é claro que o Stephen Covey, o M.R. Covey, né, o filho, ele traz isso num contexto de empresa e tal, mas também serve para a vida, né? Lógico. Mas é isso. Se você confia, não tem confiança, você acaba tendo muito mais tempo, leva muito mais tempo para fazer as coisas, é Vai muito mais desperdiçar muito custoso. mais. Exatamente. Por exemplo, se você não confia nos seus profissionais, nos profissionais que trabalham para você, então você vai ficar numa troca constante até você confiar. E aí você, depois de uma série de trocas, vai falar assim, nossa, aquele primeiro lá era o melhor. Isso. Tipo, e aí não tem volta, né? Então é justamente isso. A confiança, ela torna tudo mais rápido, mais produtivo e menos custoso, ou seja, menos desperdício mesmo. E mais riqueza, né? Mais Com riqueza. certeza, porque Sem eliminar contar que a vida fica desperdício mais legal. é. Ai, Raquel, acabou nosso tempo. Oh, Voou, né? A gente falou tanta vou. coisa maravilhosa. Quero Nossa, meu nariz agradecer aqui escorrendo. a Não, emoção. não, a Agradecer, emoção é o frio. Eu que agradeço. agradecer a atenção plena de todos vocês. Desculpa se eu não consegui, congelou aqui, não consegui mais ler, mas eu vou treinar. Estou pegando umas aulinhas aqui com a Raquel, eu vou treinar para ficar melhor aqui de, né, de poder conduzir tudo isso, Não, prometo para entrou vocês. bastante gente, mas a Silvia disse que adorou, adorei TM. Eu acho que foi o momento que estava contando do nome. E depois foi ótimo esse exercício de posicionamento. Não sei em que momento, mas foi isso. E a Meire Eventos deu um sorrisinho para nós agora. Ah, ó, o meu tá congelado, não sei por quê, ele ficou parado Ah, aqui e não andou mais. entendi. Eu quero, Acontece. então, de novo agradecer, lembrando que na íntegra vai ficar no IGTV, depois está no canal do YouTube, onde tem a websérie completa, desde o primeiro episódio, e a gente, né, já está caminhando para o episódio 40, e o objetivo é chegar a 50 profissões de futuro. Amanhã nós Muito temos bom. mais uma, e pontualmente, porque sou uma mulher de confiança, pontualmente às duas Isso da aí. tarde, Conexões Verdadeiras podem seguir a Raquel, que está também no Instagram, Sim, e com muitas novidades, e é com ela que eu aprendo todos os dias como ativar as minhas conexões. é isso aí, gente. Sigam lá, Conexões Verdadeiras, que tem tudo que eu faço. Tá lá. E tudo que eu vou aprontar ainda vai estar lá, certeza. Em breve eu vou estar no talk da Raquel. Isso, vocês vão ver, a gente, né? Vou trazer a TM para fazer esse contraponto, falar dos desperdícios, né, para a vida. Dia 18 de junho, ela estará comigo, então acompanhem aí as divulgações e, claro, compartilhem com a rede de vocês. Não guardem para vocês aquilo de bom que vocês veem, compartilhem, transbordem. É aviãozinho para todo lado, gente. E isso é muito legal, entendeu? O que é bom pra gente pode ser bom para outras pessoas. E é uma forma Não de segurem. ativar, né? É uma forma de ativar. Eu faço isso o tempo inteiro. O meu aviãozinho aqui, ó, é coisa legal para os meus mentorados, tá? Hoje mesmo encaminhei para uma outra amiga um evento. Não custa, é muito rápido, não custa. Vocês vão ver que e as pessoas ficam tão gratas, né? Porque elas às vezes não teriam acesso mesmo, elas não estão seguindo as mesmas pessoas que a gente e tal. Então, quando a gente mostra, né, essas oportunidades, fica muito rico, tá bom? Então, sigam a gente lá. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã Beijo, às 2, hein? beijo. Até.